O segundo boom dos animes no Brasil foi um fenômeno midiático e cultural que teve seu início lá no ano de 1999. A partir dali, os animes começaram a invadir a programação da TV aberta e também dos canais fechados, e com isso, toda uma cultura em volta deles emergiu, e a partir daquela época, os animes começaram a adentrar o imaginário popular, fazendo com que uma legião de fãs se formasse. Hoje, o Brasil é um país que consome bastante animes e mangás, e muito disso se deve ao que aconteceu naquela época. Nesse primeiro vídeo, vou explicar um pouco dos acontecimentos que antecederam o segundo boom dos animes no Brasil, explicando um pouco como o primeiro boom aconteceu e como ele veio a terminar. A cultura japonesa era uma ilustre e desconhecida para os brasileiros até meados dos anos 80. Apesar de algumas atrações vindas da Terra do Sol Nascente terem sido transmitidas por aqui, nós ainda não sabíamos muito sobre o Japão. Na realidade, o Brasil foi um país bastante fechado para outras culturas durante o período da ditadura militar, muito pela reserva do mercado que o país tinha naquele período. Some isso também ao fato de que o mundo não era tão globalizado quanto hoje, então a maioria das pessoas vivia em bolhas mais isoladas, consumindo muito mais coisas da cultura local, e era muito mais difícil conhecer culturas diferentes. O único país que realmente conseguia quebrar essa barreira e exportar sua cultura para outros países era os Estados Unidos, e com o Brasil não foi diferente. O Brasil era um dos maiores consumidores de enlatados americanos e da cultura americana no geral, como músicas, desenhos animados, filmes, séries e etc. Mas em 1983 era fundada por Adolfo Bloch a Rede Manchete, uma emissora de televisão com sede no Rio de Janeiro que plantaria aqui a semente da cultura pop japonesa. Na verdade, na década de 80, algumas outras emissoras também trouxeram atrações japonesas para sua grade de programação, como Zillion, que estreou na Globo em 1988. Também podemos destacar o Menino Biônico, que passou na Record, por exemplo. Mas quem se destacou mesmo nesse nicho foi a Rede Manchete, que basicamente dominou essa fatia do mercado de atrações japonesas com as estreias de Jaspion e Changeman em 1988, que fizeram muito sucesso e estimulou a Manchete a trazer mais coisas do Japão. Depois, outros tokusatsu famosos passariam e fariam sucesso na emissora da Adolfo Bloch, como Flashman, Jiraiya, Cybercop, entre muitos outros. O sucesso dessas séries colocaria a Manchete num lugar de destaque na audiência na programação infantil da época. A Manchete continuaria sua empreitada em ser o principal expoente na exibição de atrações japonesas no Brasil, mas o auge disso viria mesmo no ano de 1994, onde estreou um certo anime de uns caras que usam armaduras aí. Sim, estou falando dele, os Cavaleiros do Zodíaco. O sucesso de Cavaleiros do Zodíaco foi estrondoso. Foi uma verdadeira febre entre as crianças da época. Eu diria até que muito do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco por aqui foi porque ficamos anos consumindo apenas desenhos americanos ao estilo de Hanna-Barbera, Looney Tunes e etc. E para as crianças da época, ver um desenho que tinha uma história, um certo desenvolvimento de personagens e, claro, a violência que surpreendeu a galera na época, não era normal ver aquele nível de violência numa animação aqui no Ocidente. Veja um trecho do que disse o responsável por trazer Cavaleiros do Zodíaco e outros animes como Yu Hakusho, Sailor Moon, Shurato, Super Campeões, entre muitos outros para o Brasil. Eduardo Miranda, chefe da divisão de cinema da Rede Manchete na época. A Rede Manchete trouxe ao Brasil um premiado desenho de lutas produzido no Japão. Um dia, numa reunião de programação, me mostraram um promo de 5 a 9 minutos, de um desenho japonês, mas que só tinha sangue. Era orelha cortada no chão, era batalhas sangrentas demais, era gente cortando os pulsos. E na sala estava, obviamente, o diretor de programação, o diretor comercial, o licenciador que estava trazendo essa marca. E eu questionei sobre isso, sobre como a gente exibia aquilo. Então foi solicitado alguns episódios para que pudessem ser vistos. E aí eu vi que não era nada disso. Os Cavaleiros do Zodíaco
eles falavam de amizade, falavam de companheirismo, falavam de batalhas épicas, falavam de deuses e guerreiros. Apesar de tanto sucesso por parte de CDZ, a Manchete sempre foi uma empresa com grandes problemas financeiros. A emissora de Adolph Bloch já vivia por muitos anos uma severa crise financeira que ia se agravando ano a ano, e isso não melhorou nem com o sucesso das adaptações japonesas. Na realidade, a Manchete tinha uma boa audiência também com novelas e telejornais, mas nem isso o salvou da falência. Como é normal em qualquer coisa, o sucesso sempre tende a desidratar. O sucesso vai aos poucos diminuindo, e com Cavaleiros do Zodíaco isso não foi diferente. A Manchete foi reprisando o anime até meados de 1997, mais precisamente até o dia 12 de setembro de 97, quando os Garotos de Armadura fizeram a sua última aparição na extinta emissora, que agora queriam um substituto à altura, obviamente. Para repetir o sucesso comercial e de audiência de Cavaleiros do Zodíaco, eles foram atrás de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho foi trazido pela empresa Chikara Filmes para ser exibido na Rede Manchete. Ambas esperavam que a obra de Yoshihiro Togashi conseguisse repetir a febre que CDZ foi, mas não foi bem isso que aconteceu. Bem, pelo menos não da forma que eles queriam. A verdade é que Yu Yu Hakusho foi muito bem sucedido em termos de audiência, formou uma legião de fãs no Brasil e até hoje é um dos animes mais amados nas terras tupiniquins. Mas no que tange sucesso comercial ele foi um fracasso. Afinal, quando você traz alguma coisa esperando vender produtos licenciados como bonecos, de nada adianta muita gente assistir se os produtos não saem das prateleiras. A aparente razão para isso ter acontecido é que Yusuke e sua turma era mais assistido por um público jovem, um pouco mais velho, como pré-adolescentes e adolescentes, que não era uma fatia do mercado que consumia tanto quanto as crianças, que eram consumidoras vorazes. O fracasso de Yu Yu Hakusho marcou o fim da era Manchete e da era Cavaleiros do Zodíaco no Brasil nos animes. A audiência infantil da Manchete já estava em decadência, e em março de 1997, a turma de Yusuke Urameshi tentou, mas não conseguiu repetir o sucesso dos Cavaleiros de Bronze, e extinta emissora vivia seus últimos momentos a partir daí. Afinal de contas, não era só a audiência infantil que estava em decadência. Naquele ponto, a Rede Manchete não estava conseguindo repetir o sucesso nem em outros nichos, como o jornalístico e o de telenovelas. Em 1998, a Chikara Filmes e a Manchete tentariam uma nova empreitada. Ambas tinham plano de trazer Ranma Meio para o Brasil. E a papá foi você que chegou e brincou com meu coração. E a papá, eu não sei como pode buscar apenas a razão. No momento em que você chegou, Rama, você me conquistou. Eu só quero ter o seu amor, basta me chamar e me procurar. Mas o fracasso comercial de Yu Yu Hakusho e desentendimentos entre a Chikara Filmes e a Manchete acabaram enterrando esses planos, e Ranma Meio nunca chegou a ver a luz do dia, pelo menos não na tela da Manchete. O anime só foi exibido no Brasil em 2006, fazendo sua estreia no canal TV por assinatura, o Cartoon Network. Em 1999, a Rede Manchete daria o seu último suspiro. No dia 10 de maio de 1999, a extinta emissora faria sua última transmissão, deixando várias crianças tristes, pois aquela fora a grande expoente dos animes no Brasil até aquele momento e estava fechando suas portas. E com os fracassos que ela teve, será que alguém mais investiria em animes por aqui?
O Brasil era um país em situação econômica complicadíssima e qualquer fracasso comercial poderia decretar uma crise financeira em qualquer empresa. O Brasil realmente era um país muito mais difícil de se investir do que hoje. Bom, tudo parecia perdido, mas nesse mesmo ano os animes ganhariam novos ares e voltariam a fazer muito sucesso por aqui. Tudo isso graças a um rato amarelo e um cara de cabelo espetado. Mas isso é um papo para os próximos episódios, porque esse acaba aqui. Mas não se preocupem, a história do segundo boom dos animes no Brasil continua nos próximos vídeos da série. Fiquem acompanhando. Valeu e até mais.